Existe uma ideia que foi repetida tantas vezes que virou quase uma verdade absoluta. A ideia de que ser inteligente é uma vantagem em todos os aspectos da vida. Que quem pensa mais, sofre menos. Que quem entende mais, vive melhor. Que inteligência é sinônimo de controle, clareza e estabilidade. Mas a realidade não funciona assim. Na verdade, em muitos casos, acontece exatamente o oposto. Pessoas inteligentes sofrem mais. E isso não é exagero. É um padrão. Silencioso, difícil de perceber, mas extremamente real. Agora presta atenção nisso com calma, porque esse é o ponto que muda tudo. Quando você fala em inteligência, a maioria das pessoas pensa em algo positivo. Capacidade de resolver problemas, aprender rápido, ter boas ideias, se destacar. E isso tudo é verdade. Mas é só uma parte da história. Existe um outro lado que quase ninguém fala. O lado invisível, o lado interno, o lado que não aparece, mas que pesa. E pesa muito, porque inteligência não é só sobre saber mais. É sobre perceber mais. É sobre enxergar coisas que a maioria não enxerga. É sobre conectar pontos que outras pessoas nem percebem. É sobre analisar, questionar, duvidar. E isso parece bom, mas tem um custo, porque quanto mais você percebe, menos você consegue ignorar. E isso muda completamente a forma como você vive. Uma pessoa que não analisa tanto, consegue seguir mais leve, aceita situações com mais facilidade, não questiona tudo, não revisita cada detalhe, não fica preso em possibilidades. Mas uma pessoa que pensa demais, não tem esse luxo. Ela não consegue desligar, não consegue simplesmente deixar passar. Tudo vira objeto de análise, tudo vira possibilidade, tudo vira cenário. E isso não para, nunca. Agora imagina isso na prática. Uma conversa simples. Para a maioria, é só uma conversa. Para alguém que pensa demais, é interpretação, é análise de tom, de palavras, de intenção, de reação. Depois vem a revisão. Será que eu falei certo? Será que entenderam errado? Será que eu deveria ter dito diferente? E isso continua, mesmo depois que a conversa já acabou. Agora multiplica isso por tudo. Decisões, relacionamentos, trabalho, planos, tudo. Nada é só o que parece. Tudo tem camadas. E cada camada gera mais pensamento, mais dúvida, mais processamento. E isso cansa, mas não é um cansaço físico, é um cansaço mental, silencioso, constante, que vai acumulando. E o mais perigoso é que ninguém vê, porque por fora parece que está tudo normal. Você continua funcionando, continua falando, continua fazendo suas coisas, mas por dentro, sua mente não para. Ela continua, sem pausa, sem descanso, sem silêncio, e isso cria um desgaste contínuo. Agora tem outro ponto importante. Pessoas inteligentes não só pensam mais, elas também antecipam mais. Elas imaginam cenários, possibilidades, consequências, antes mesmo das coisas acontecerem. E isso parece vantagem, mas muitas vezes vira ansiedade, porque você não vive só o presente. Você vive o que pode acontecer, o que poderia dar errado, o que pode dar certo e não acontecer. E isso te coloca sempre à frente, mas não de forma tranquila, de forma tensa, de forma carregada. Agora soma isso com mais um fator: consciência. Quanto mais você entende o mundo, mais você percebe as limitações dele, as injustiças, as incoerências, as falhas. E isso tira uma coisa que muita gente tem, mas nem valoriza: leveza. Porque quando você vê demais, fica difícil ignorar. E quando você não ignora, você sente. E sentir também cansa. Agora junta tudo isso: pensamento constante, análise excessiva, antecipação de cenários, consciência ampliada. Resultado: uma mente que trabalha demais, o tempo todo, sem pausa, sem desligar. E isso não é sustentável. Mas mesmo assim, muita gente vive assim, achando que isso é normal,
achando que isso faz parte, achando que não tem o que fazer. E esse é o erro, porque entender isso muda tudo. Você começa a perceber que o problema não é ser inteligente, é não saber lidar com isso, é deixar sua mente sem direção, sem controle, sem limite. E quando isso acontece, o que deveria ser uma vantagem vira um peso, e não um peso pequeno, um peso constante, que você carrega todos os dias, sem perceber, sem questionar, sem parar, até o ponto em que isso começa a afetar sua vida de verdade, sua energia, sua clareza, suas decisões, seu bem-estar. E é aí que o sofrimento aparece, não de forma óbvia, mas contínua, silenciosa e difícil de explicar, porque por fora tudo parece bem, mas por dentro é diferente e muito mais pesado do que parece. Agora que você entendeu que inteligência não é só vantagem, a gente precisa ir mais fundo, porque o verdadeiro peso não está só em pensar demais, está em perceber demais. E isso muda completamente a forma como você vive. Pessoas inteligentes não apenas analisam mais, elas enxergam além. Elas captam detalhes que passam despercebidos para a maioria. Pequenas incoerências, mudanças de comportamento, contradições sutis, coisas que parecem irrelevantes, mas que não são. E isso cria um tipo de consciência que não dá para desligar. Você começa a ver padrões nas pessoas, nos relacionamentos, no trabalho, na forma como o mundo funciona. E o problema não é ver, o problema é não conseguir desver. Depois que você percebe, acabou. Aquilo fica na sua mente, rodando, voltando, sendo analisado de novo e de novo. Agora pensa no impacto disso nos relacionamentos. Uma pessoa comum escuta algo e segue. Uma pessoa que pensa demais interpreta, analisa o tom, a intenção, o contexto, o que foi dito e o que não foi dito. E isso abre espaço para dúvida. Será que foi isso mesmo? Será que tinha algo por trás? Será que eu estou interpretando errado? E isso não termina na conversa. Continua depois, horas depois, às vezes dias. E isso desgasta, porque você não vive só o momento. Você revive, reinterpreta, reanalisa. E isso consome energia. Agora soma isso com outro fator: expectativa. Pessoas inteligentes tendem a ter uma visão mais clara do próprio potencial. Elas sabem do que são capazes. E isso cria um padrão interno elevado. Não basta fazer. Tem que fazer bem. Tem que evoluir. Tem que melhorar. Tem que chegar mais longe. E isso vira pressão. Constante, silenciosa, mas muito forte. Porque não vem de fora. Vem de dentro. E quando você não atinge esse padrão, a cobrança é pesada, muito mais pesada do que para alguém que não tem essa consciência. Você sabe que poderia fazer melhor, sabe que poderia agir diferente, sabe que poderia evoluir mais, mas não fez. E isso dói. Agora junta isso com outro ponto: comparação. Não no sentido superficial, mas no sentido de análise. Você observa pessoas, caminhos, decisões, e começa a comparar possibilidades. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse escolhido diferente, se eu tivesse começado antes. E isso cria um sentimento constante de atraso, mesmo quando você não está atrasado, porque sua mente está sempre criando cenários alternativos. E esses cenários quase sempre parecem melhores, e isso gera insatisfação. Agora adiciona mais um elemento: consciência do mundo. Pessoas que pensam mais também tendem a perceber mais sobre a realidade ao redor. Problemas, injustiças, limitações, coisas que muita gente simplesmente ignora. E isso tira uma coisa essencial: leveza, porque ignorar, às vezes, protege. Mas quando você não ignora, você absorve. E absorver demais pesa. Agora tudo começa a se conectar. Pensamento excessivo, percepção elevada, cobrança interna, comparação constante, consciência ampliada. Resultado: uma mente que nunca relaxa, nunca desacelera, nunca se satisfaz completamente.
E isso cria um estado contínuo de tensão. Não é um sofrimento explosivo. É algo mais sutil, mais constante, mais difícil de explicar, mas extremamente desgastante. É como se você estivesse sempre ligado, sempre processando, sempre analisando e nunca realmente presente. E isso afeta tudo: sua energia, sua capacidade de decisão, sua produtividade, seus relacionamentos, porque você está sempre um passo à frente, mas nunca totalmente no agora. E viver fora do agora cansa muito. Agora vem um ponto que pouca gente percebe. Esse tipo de mente também tem dificuldade de se satisfazer, porque sempre existe algo a mais, algo melhor, algo diferente, algo que poderia ser ajustado. E isso impede a sensação de conclusão, de paz, de já está bom. E sem isso, você continua buscando, ajustando, pensando, sem parar. Agora entende o tamanho disso. Não é só sobre pensar demais. É sobre viver em um estado mental constante de análise, sem descanso, sem pausa real. E isso, com o tempo, cobra um preço na sua saúde mental, na sua energia, na sua qualidade de vida. E o mais complicado é que por fora ninguém percebe, porque você continua funcionando, mas por dentro é um desgaste contínuo, silencioso e acumulativo. E é por isso que muitas pessoas inteligentes sofrem mais, não porque são fracas, mas porque carregam mais pensamentos, mais percepção, mais cobrança, mais consciência, e sem saber lidar com isso, isso se transforma em peso, um peso invisível, mas extremamente real. Agora vem a parte que realmente separa quem entende de quem muda, porque até aqui você pode ter se identificado, pode ter feito sentido, pode até ter explicado coisas que você nunca conseguiu colocar em palavras, mas isso, por si só, não muda nada se você continuar fazendo exatamente o que sempre fez. Sua mente continua funcionando do mesmo jeito, e o resultado também continua o mesmo. Então agora é diferente. Agora é ação. Mas antes de qualquer coisa, você precisa entender um ponto fundamental. Você não vai parar de pensar, e nem deveria. Esse não é o objetivo. O objetivo não é diminuir sua inteligência. É aprender a não ser controlado por ela. Porque hoje, o que está acontecendo é isso. Sua mente está te controlando, e não o contrário. Você não escolhe quando pensar. Você não escolhe o quanto pensar. Você não escolhe onde colocar sua atenção. Ela simplesmente vai, e você segue. E isso precisa inverter. Agora vamos tornar isso prático. Primeira coisa, você precisa parar de acreditar em tudo que pensa. Isso pode parecer estranho, mas é essencial. Porque hoje, qualquer pensamento que surge na sua mente ganha importância automaticamente. Você analisa, você aprofunda, você tenta resolver, mas a verdade é que a maioria dos pensamentos não merece sua atenção. São só ruído, repetição, hipóteses, medos disfarçados. E quando você trata tudo como importante, você sobrecarrega sua mente. Então começa a fazer diferente. Observe seus pensamentos, mas não entre em todos. Deixe alguns passarem, sem analisar, sem aprofundar, sem responder. E isso vai parecer difícil no começo, porque você está acostumado a mergulhar em tudo. Mas com o tempo, isso cria espaço mental. E espaço mental traz leveza. Agora, segundo ponto, você precisa reduzir a necessidade de entender tudo. Esse é um dos maiores gatilhos de sofrimento. Você quer entender completamente as situações, as pessoas, as decisões, os sentimentos, mas nem tudo é claro, nem tudo é lógico, nem tudo tem resposta. E quanto mais você tenta forçar entendimento, mais você se prende. Então aprende isso. Nem tudo precisa ser resolvido na sua mente. Algumas coisas precisam apenas ser vividas, aceitas e deixadas como estão. Isso não é ignorância. É inteligência emocional. Agora, terceiro ponto. Você precisa trazer sua mente de volta pro presente. Porque grande parte do seu sofrimento vem do excesso de futuro, do excesso de possibilidades, do excesso de cenários.
Você não está só vivendo o que está acontecendo. Você está vivendo tudo o que pode acontecer. E isso pesa muito. Então começa a treinar presença. Fazer uma coisa de cada vez. Estar realmente onde você está. Sem antecipar. Sem projetar. Sem fugir. E isso não é fácil, mas é treinável. E muda completamente sua relação com a própria mente. Agora, quarto ponto. Ação. Esse é o ponto que resolve que pensamento não resolve. Você precisa parar de tentar resolver tudo pensando, porque pensamento prolonga. Ação resolve. Você está em dúvida? Eide. Você está inseguro? Eide. Você está travado? Começa, porque movimento quebra o ciclo mental. E quanto mais você age, menos espaço sobra para overthink. Agora presta atenção nisso. Pessoas inteligentes muitas vezes ficam presas em análise, porque querem a melhor decisão, o melhor momento, o cenário perfeito. Mas isso não existe. E enquanto você espera, você não vive. Então muda isso. Melhor uma ação imperfeita do que uma análise infinita. Agora, quinto ponto. Limite de pensamento. Sim, você precisa começar a impor limite, porque hoje sua mente não tem. Ela vai até onde quiser, sem freio, sem controle, sem pausa, e isso não funciona. Então cria limites conscientes. Vou pensar nisso por X minutos e depois agir. Vou analisar isso uma vez e seguir. Isso parece simples, mas muda completamente o padrão, porque você sai do automático e entra no controle. Agora um ponto muito importante. Ambiente mental. Você está o tempo todo consumindo estímulo, informação, conteúdo, e isso alimenta sua mente. E quanto mais você consome, mais material você dá para sua mente trabalhar. E ela vai trabalhar, sem parar. Então reduz. Menos excesso, menos estímulo, mais silêncio, mais espaço. Porque uma mente cheia demais não descansa. Agora vamos falar de algo mais profundo. Aceitação. Você precisa aceitar quem você é. Aceitar que você pensa mais, que analisa mais, que percebe mais. E isso não é um defeito, mas também não pode ser um peso. Você precisa aprender a usar isso a seu favor e não contra você. Porque hoje, o que está acontecendo é que sua inteligência está voltada para dentro, te criticando, te pressionando, te desgastando, mas ela poderia estar voltada para fora, criando, resolvendo, construindo. E essa mudança de direção muda tudo. Agora presta muita atenção nisso. Você não precisa ser menos. Você precisa ser mais consciente do que pensa, mais consciente do que sente, mais consciente do que faz. Porque consciência traz escolha. E escolha traz controle. E controle muda tudo. Agora vamos fechar isso de forma direta. Se você continuar vivendo dentro da sua mente, você continua sofrendo. Se você aprender a sair dela, quando necessário, você começa a viver de verdade. E isso é uma habilidade, não um talento, e pode ser construída, mas exige decisão. E exige prática, todos os dias, mesmo quando não for natural. Mesmo quando for desconfortável, porque é assim que você reprograma seu padrão. Agora a pergunta final. Você vai continuar sendo dominado pela sua mente ou vai aprender a dominá-la? Porque essa resposta define o tipo de vida que você vai ter. Não é sua inteligência que decide isso, é o que você faz com ela. E isso começa agora.